Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo, quero falar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo, eu quero falar sobre como que é difícil conversar com pessoas novas. Como que é difícil conhecer, falar e se enturmar com pessoas novas e grupos novos. Hum. Primeiramente, eu quero falar sobre como é fácil falar com pessoas que você conhece. Tipo assim, eu já fui aquele cara que não tinha amigo nenhum, custava conversar com todo mundo, não falava direito, eu gaguejava, custava falar. Porque eu sempre tinha um ou dois amigos que eu conseguia conversar de boa. Eu achava isso muito estranho. Tipo, lá na escola, eu ia falar com o professor, com os colegas meus, pedir qualquer coisa, eu já gaguejava, né? Eu já não conseguia falar direito. Mas com esses certos amigos meus, eu falava de boa, fazia piada. Eu uma pessoa totalmente normal. E aí, por que que isso acontece? Por que tem pessoas que a comunicação é extremamente fácil, tem outras que é muito difícil você força, você não consegue de jeito nenhum. Isso acontece porque essas pessoas que você já tem intimidade, você já sabe como é que elas vão reagir, se você pode fazer tal coisa, você pode falar de tal jeito, falar tal coisa. E principalmente você já tem assunto do que falar. Mas você pode falar, pô, mas tem vezes que nem assunto tem, mesmo assim dá certo, mesmo assim funciona. Isso acontece porque quando você vai falar com uma pessoa nova que você não conhece, você tá lá no mesmo ambiente, não tem assunto, fica muito difícil, porque literalmente você não conhece a pessoa. Eu vou dar um exemplo de mim. Hoje, eu fiquei no mesmo grupo, eu fiquei num grupo que eu nunca tinha ido da escola. Aí foi bem difícil. Então, sei lá, parece que as palavras não saem, parece que. Nem isso, não é que as palavras não saem. Eu quero falar, você quer falar, só que a sua mente não raciocina a tempo, isso é muito estranho. Mesmo acontece quando você vai, sei lá, falar em público, e com muita gente escutando, praticamente é tipo quando você vai apresentar um trabalho na frente da sala. Isso é muito estranho. Não é que você não consegue falar, é que você. As palavras demoram a sair, você não pensa direito. E não pensando direito, não pensa no que vai falar, não pensa como vai falar. Aí você vai ficar. Já começa a falar. Em vez de deixar o silêncio. E já fica estranho. Porque sua mente, ela não tá trabalhando naquela hora. Ela. Porque por ser uma, entre aspas, situação de luta ou fuga, que seu cérebro ele tá desconfortável, né? Ele não queria estar ali, não queria estar falando para ter estresse de gente. Ele não está acostumado com isso. Aí ele vai querer fugir ou lutar. Por isso que seu cérebro não vai pensar a tempo. As palavras vão sumir, seu raciocínio muitas vezes não vai ter sentido nenhum do que você está dizendo e vai ficar muito estranho, vai ficar ruim essa palavra, o jeito que você fala. Em grupos acontece a mesma coisa. Literalmente, você não pensa o suficiente. Você não pensa no que falar, em como falar. É muito mais difícil. E normalmente você só se retrai mesmo, não fala muito. E só fica calado. Isso acontece também porque a maioria das pessoas, na verdade, quase todo mundo, porque a maioria das pessoas já viu um vídeo falando isso, ou alguém falando isso, você tem, você tem que escutar mais do que falar, você tem que prestar atenção no que os outros estão falando. Só que na vida real, na conversa lá mesmo, dificilmente você vai lembrar disso. Dificilmente você vai lembrar que precisa escutar mais. Dificilmente você vai prestar atenção no que o outro tá falando. Na maioria das vezes, você só vai, você só vai esperar a sua vez de falar. Você fica pensando naquela coisa que você quer falar, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Eu falo tal isso, todo mundo vai rir, etc, etc. Aí você nem percebe ou nem liga porque o outro tá falando. Isso, numa conversa entre amigos, é normal. Não, não normal desse jeito, mas tipo assim, normal, dá pra relevar. Só que quando você tá num grupo que você não conhece, de pessoas que tô falando, primeiramente seu cérebro, que nem eu já falei, seu pensamento não funciona na mesma velocidade, aí você fica travado. E dois, que você não vai querer prestar atenção no que os outros estão falando. Aí você vai. Você, você não vai poder nem.
É, você vai estar sempre no estado de ficar esperando. Se for vez de falar, só que você não vai ter nada pra falar. E normalmente você fica quieto por isso. Ou você também só não gosta daquele grupo que você está. Você só queria estar em algum lugar. Só que aí, só que aí você nem queria conversar. Isso aí nem é pra, não é pra esse vídeo, é pra outro vídeo. Mas bom, normalmente é isso. Você fica esperando a sua vez de falar. Só que ela nunca chega, porque você não nem sabe o que falar. Não presta atenção no que os outros estão falando e você fica cada vez mais retraído na conversa. Às vezes nem participando da conversa. Por isso que muitas vezes parece que quando a gente vai conversar com uma pessoa nova, com um grupo de pessoas novas, quando a gente vai apresentar um trabalho na frente de muitas pessoas, trava e trava mesmo. Né? Só que o mais engraçado é que quando você vai pedir um fast food, falar com a atendente, ou sei lá, só com uma pessoa, na academia mesmo, em qualquer lugar você vai, aí puxa um assuntinho, começa a falar, até consegue falar, talvez até arranje um amigo, você realmente dá conta. Pra mim, eu acho isso muito estranho e até hoje eu não achei a resposta. Tipo, quando eu tô, sei lá, só falando com a atendente, ou com uma pessoa só, eu consigo de boa. Ou com uma pessoa, um grupo de pessoas que eu não conheço, eu consigo de boa falar. Só que aí, eu chego num grupo de pessoas que eu já conheço, num ambiente que eu já tô há muitos anos, eu simplesmente travo. É muito estranho. Eu posso tentar pensar sobre isso, tipo, na escola muitas vezes eu travo, eu não consigo falar. Até pra falar com o professor, só que na vida real, eu sou muito extrovertido, só na escola que eu sou introvertido. Não sei por quê. Se você souber e tiver alguma ideia de por que que isso acontece, você pode deixar aí nos comentários aqui embaixo. Mas é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo.